Eduardo Castro, boa tarde. Oi, Pedro, tudo bem? Tudo jóia? Acertar aqui para não cortar a testa. Exatamente. Pronto. Preservar a imagem, né? Você é um homem de vídeo. Sobrou pouco. É, né? Tá tudo bem com você? Tudo, e com você? Tudo bem? Oi, Lúcia. Graças a Lúcia Deus. daqui tá aí. Tudo... É, ela tá aqui sempre com a gente. Edu, para as pessoas que estão entrando, deixa eu te apresentar novamente, né? Uhum. Jornalista, radialista, apresentador do Band News TV. E eu tenho acompanhado as suas redes sociais, você parece estar muito feliz lá na Band, no Band News, né, Edu? Eu estou satisfeito porque eu fiquei não, aí como Deu uma burocrata, né? travada, Edu. Deu travada. Voltou? Voltou? Voltou agora, voltou. Então, está dizendo que eu fiquei uns 10 anos como burocrata, né? Eu estava fora do negócio propriamente, né? De mexer com notícia, ainda que com conteúdo e tal. Mas eu senti muita falta. Então depois no Rio eu voltei com o esporte interativo, no esporte, já estava satisfeito. Mas lá sempre foi só uma participação, né? Não foi uma coisa mais, começou mais efetivo quando eu fui fazer o jornal lá e daí logo acabou, né? Então, na Bandeirantes a gente tem um pouco mais de certeza que as coisas vão em frente. Então, É, estou isso é bem satisfeito evidente. lá. Estou bem satisfeito lá. Sim. Edu, quando eu comecei esse projeto de lives, foi com o intuito de trazer os colegas que eu já conhecia de algum tempo do jornalismo. E fiquei muito feliz quando você aceitou uma primeira vez em participar com a gente. A Lúcia, inclusive, comentou essa live nossa e elogiou. Aí eu fiquei ainda mais contente quando você aceitou a segunda, veio conversar sobre o Elvis. E agora você me aceita uma terceira e nós vamos falar de novo do Elvis, porque ficaram alguns pontos que a gente precisaria comentar. Então, poxa vida, como dizem por aí, na terceira a gente pode pedir música, né? Assim, acho que conversar sempre é bom, né? Sempre é gostoso a gente trocar uma ideia com, ainda mais de temas que a gente gosta. Então é uma satisfação, um prazer para mim. Fique certo disso. Que legal, que bacana. Edu, no final da nossa live sobre o Elvis, dia 15, você chegou a comentar assim, 1970, 16 de agosto de 1977, quando o Elvis morre. A partir dali tem uma história também a ser contada, muito peculiar, muito legal, e que ajuda a explicar um pouco aquela máxima, Elvis não morreu. Então, antes da gente começar a conversar, vou te pedir licença. E eu tive a pachorra de transcrever o Jornal Nacional daquele 16 de agosto de 1977, em que Cid Moreira e Carlos Campbell dão a notícia. É um gancho para a gente entrar na conversa. Agora à Ok. noite, o Hospital Batista de Memphis informou que Elvis Presley foi encontrado morto por seu empresário. Tá travando a sua, né, Edu? Oi? Você voltou? Pedro, tá me Tô ouvindo? aqui. É a sua que tá travando. É, deu uma picotadinha, mas voltou. Vamos lá. Então vamos lá, eu vou começar de novo. Agora à noite, o Hospital Batista de Memphis informou que Elvis Presley foi encontrado morto por seu empresário. Elvis, com 42 anos, muito mais gordo e um casamento acabado, vivia sozinho em sua mansão do Presley Boulevard de Memphis. E na solidão, sempre assistia o filme que conta a história dele. Elvis era assim. Distante da glória, do palco e das fãs, ele revivia os tempos em que era o rei do rock and roll. Foram quase 30 anos de música. Quando Elvis chegou a Hollywood nos anos 50, era um rapaz de vasto topete, costeletas enormes, guitarra embaixo dos braços e roupas coloridas. Mas o que mais provocava a histeria das fãs era o jeito dele dançar. Alguns críticos diziam: a Presley mania foi tão forte quanto a Beatlemania.
Quando Elvis cantava e dançava, era preciso ter por perto uma enfermeira e uma ambulância para acalmar as fãs em delírio. O empresário e o médico pessoal do cantor tentaram reanimá-lo sem resultado. A certidão de óbito dá como causa da morte um edema pulmonar. Por que eu fiz questão, Edu, de pedir licença para ler isso? Porque a partir daí, muitas desinformações a gente foi recebendo a respeito da carreira do Elvis, de como o Elvis estava, no que a gente comentou na semana que conversamos dele, o Elvis de fim de carreira. E ele não teve um fim de carreira, né? Ele teve um fim de vida, como você bem salientou. E a gente também não pode culpar o editor, ou o repórter, ou quem fez esse texto lá atrás. Era o ano de 1977, era um negócio bastante complicado você receber as informações, ainda por telex, ainda pela Associated Press, aquelas coisas todas, né? Se bem que depois, no dia seguinte, eu me lembro de uma reportagem, de uma matéria de página inteira no Jornal da Tarde, no dia 17 de agosto, em que eles davam detalhes muito legais da carreira do Elvis e falavam mais abrangentemente do que essa nota. Então, eu acho que eu já falei muito, Edu. O que você tem para contar para a gente a partir de 16 de agosto de 77? Não, é interessante porque há uma série de erros factuais nessa informação que foi passada pelo Jornal Nacional. Eu já tinha visto, mas eu não lembrava com todos os detalhes, e é interessante porque os erros factuais estão no dia que ele morreu. Quando fala da carreira dele, eu acho que a única imprecisão é quando ele diz que a Elvis mania foi talvez parecida com a Beatlemania. Eu acho que é o contrário, né? Quem veio antes foi o Elvis e teve... Elvis podia dizer, foi parecido com o furor que causou quando surgiu Frank Sinatra. Aí, ok. Faria sentido a comparação. E para frente seriam os Beatles, que fizeram inclusive mais furor, porque foi mundial, em grande escala, e 10 anos depois praticamente, né? Porque Elvis aparece em 54, ele faz sucesso a partir de 56, e os Beatles vão aparecer em 64, né? Os Beatles aparecem em fevereiro, aparecem para os Estados Unidos um pouco antes. Essa também é uma história legal, interessante. Talvez a gente outro dia conte. A primeira vez que os Beatles iam aparecer na televisão americana era no dia 22 de novembro de 63. Estava programada uma reportagem sobre a nascente Beatlemania na Inglaterra. E não foi ao ar no CBS Evening News naquele dia de Walter Cronkite, porque no dia 22 de novembro de 63 morreu Kennedy. Então foi naquele dia que iria aparecer uma reportagem, ela não aparece, ela aparece semanas depois, e estoura nos Estados Unidos quando eles voltam em fevereiro. Foi, se não estou enganado, dia 9 de fevereiro que eles fazem, 7 ou 9 de fevereiro, que eles fazem a primeira apresentação no Ed Sullivan, que foi o que deu o programa de televisão de domingo, que também na CBS, que deu ao Elvis a projeção nacional lá em 56, que ele precisava para terminar de arrancar, porque ele já tinha aparecido antes em televisão, tinha aparecido em outros programas, mas ainda não tinha saído do Sul, né? Que ele já circulava muito, para ganhar a projeção nacional, e foi graças ao Ed Sullivan que ele tem aquela história de que ele só pode ser mostrado da cintura para cima. Foi no Ed Sullivan que ele apareceu só da cintura para cima. E Ed Sullivan fez com ele acho que 4 apresentações e tal. E é daí que ele não aparece mais em televisão por muito tempo, né? Depois das 4 apresentações do Ed Sullivan, ele praticamente fica só no rádio até 58, quando ele entra para o exército. No cinema, no rádio como cantor, e no cinema, né, já aparecendo como no cinema, a partir do Love Me Tender, né, que é o primeiro show. Ame-me com ternura, né, que é o primeiro filme. Exatamente. Que os fãs choram até hoje que ele morre... Desculpa, que os fãs choram até hoje que ele morre no final, né? Eu não me lembro mais o nome do papel que ele tem, é um nome estranho. Bom, vários nomes estranhos que ele teve como papel, porque os papéis foram geralmente estranhos em filmes ruins, né? Mas, aliás, eu tenho... A Lúcia que me deu. Eu tenho aqui a sequência dos filmes dele. Deixa eu ver se dá para pegar. Aqui, ó. Com licença, com licença. Vamos lá. Aqui, ó. Sequência de filmes. Alguns
Meu Tesouro é Você, No Paraíso do Havaí, Seresteiro de Acapulco e Garotas, Garotas, Garotas. Alguns dos filmes dele. Exatamente. Mas... E os títulos em português são também bastante ruins. sugestivos, né? Assim, Bastante ruins. Mas, bom, vou voltar ali no Jornal Nacional. Como você falou, a construção de grande Felipe Vieira está aqui, daqui a pouco estará no Jornal da Band, hein? Daqui a pouco vamos assistir no Jornal da Band. Mas a construção de uma informação ainda é complicada, né? Ainda é difícil, ainda é um negócio que você vai montando as pecinhas quando uma informação muito grande, como a morte de um grande artista, aparece. E eu acredito que não deva ter sido fácil, em 1977, com todas as restrições da época, para algo que surgiu às 4h30 da tarde, pelo horário de Brasília, ser reportado às 7h30 da noite no Jornal Nacional. Enfim, então, vamos destrinchar alguns dos erros factuais que estão aí, que depois a vida, né, o que veio depois mostrou que não era verdadeiro. O primeiro deles é que ele estava sozinho em casa. Né? Sozinho, lembrava dos tempos de glória. Ele sairia naquele mesmo dia para uma nova turnê. O pessoal estava aguardando no avião, né? Isso, ele iria sair para uma nova turnê, que seria o primeiro show em Portland. Então ele estaria viajando naquele mesmo, no dia em que ele não acordou, né, porque ele não dormiu naquele dia e morreu no banheiro, ele iria, por volta de 3, 4 horas da tarde, pegar um avião para ir embora para Portland. E, se não me engano, é Portland, Maine, né, que é uma outra cidade que chama Portland. Mas, enfim, ele faria um show no mesmo dia. E iniciaria uma turnê no dia 16 de agosto. Ele não foi encontrado no banho, ele não foi encontrado pelo manager, ele foi encontrado pela namorada, pela Ginger, que é quem vivia com ele naquele momento. E ele não estava... o problema, a solidão dele não era com a falta dos dias de glória. A solidão dele, isso de fato era uma questão, era uma coisa que hoje em dia talvez seria diagnosticado como uma depressão, porque ele era um garoto, um caminhoneiro muito pobre, que foi o primeiro grande produto da mídia moderna. Né? Ele não foi apenas muito rico e muito famoso, ele foi o primeiro produto da mídia moderna. Não se vendiam canetas com o nome de Elvis Presley, canetas, bonés, camisetas. Se vendia o Elvis Presley com forma de caneta, com forma... E foi a primeira vez que aconteceu isso no show business, né? Que essa transformação de uma pessoa em produto desse jeito, né? Que destinava-se não a só vender mais discos, como vender outras coisas com o nome dele. Então era vendê-lo, com vários formatos. Ele ficou muito rico, ao mesmo tempo tem livros, né, muitos livros sobre ele, que fala que era a solidão natural dessa fama toda, né, que muita gente o amava, mas amava o personagem. Ele era uma pessoa complicada e era uma pessoa muito sozinha, desde sempre, sozinha no sentido de ele se fechou dentro de Graceland, naquela grande casa que ele comprou, onde ele faleceu, e ali dentro ele era tudo menos sozinho. Né? Ele vivia com aquela entourage em volta dele, eram pelo menos 6 ou 7 pessoas na casa o tempo inteiro, a avó dele morava com ele, Priscila já tinha saído naquela altura, mas a filha estava em casa no dia que ele morreu, tinha segurança, tinha... Charlie Hodge, que era o grande amigo dele de palco, tal, o Joe Esposito também, que era o manager de viagens dele, que também estava lá, mas era tudo menos solitário, era tudo menos lembrando do dia que ele foi um grande ídolo, porque ele ainda era. Né? Isso não... A questão não foi essa. Então, só para
retomar um pouco. Um outro erro factual é do que ele morreu. Ele não morreu de embolia pulmonar. No dia seguinte, a razão apresentada pelo médico do hospital foi uma arritmia cardíaca com causas não determinadas. Que não quer dizer nada, né? Porque o coração para de bater em qualquer circunstância em que a pessoa morra, né? Então, parar o coração de bater, geralmente não é a causa, é o efeito, alguma coisa provoca aquela disfunção do coração. Daqui a pouco eu chego lá. Então, só voltando no... Só para quem não sabe, para entender como é que esse cara sozinho vivia em casa. Ele... Bom, eram 8 horas da noite, ele foi ao dentista. E era geralmente o horário em que ele ia ao dentista, entre 8 e 11 horas da noite. Entre 8 e meia e 11 horas da noite ele estava no dentista. E mais do que cuidar dos dentes, o que ele queria era remédio. Porque ele não sabia, ele não assim se considerava, mas ele era viciado em remédios contra dor, para acordar, para dormir, né? Ele tomava mais de 25 pílulas diferentes por dia. E ele iria viajar e ele queria remédios para levar com ele. E esteve no médico, pegou a prescrição de remédios, e um dos assistentes dele, primo dele, foi buscar o remédio na farmácia do hospital, que ficava aberta 24 horas. Ele volta para casa e não consegue dormir, nervoso com a estreia do novo show. De fato estava gordo, de fato estava passando por momentos... Bom, desde... Outro dia a gente falou, né? Desde 72, quando ele quis falar com o presidente dos Estados Unidos e conseguiu, tal, querendo ser um agente antinarcóticos, ele já estava envolvido, inclusive, nessa questão de remédios para dormir, para acordar. Carmen Miranda morreu com isso. Michael Jackson morreu com isso. Não é um problema que só aflige. Carmen Miranda morreu com um casamento ruim, depois de um casamento ruim, separou-se do casamento ruim. Ela nunca foi feliz, porque ela nunca foi mãe e nunca casou com amor, né? Essa foi a grande dor da vida dela. E Elvis, a grande dor foi quando a mulher que ele mais quis que estivesse com ele, ela o trocou por um professor de karatê, que era a Priscila, a mãe da única filha dele, da Lisa Marie. E nessa, ele já tinha passado por um namoro que quase casou com a Linda Thompson, que era uma miss, e ela não aguentou essa vida de acordar 3 horas da manhã, dormir 4 horas da tarde, e que ele estava se envolvendo muito com drogas lícitas, né? Ele não fumava maconha, não cheirava cocaína, pelo menos não nesse momento, e sabidamente, ele tomava remédio e achava que não tinha problema nenhum, porque era prescrito por médico, principalmente pelo Dr. Nick, que era o médico pessoal dele. Ele virou até personagem do Simpsons, determinada vez, o Dr. Nick virou personagem do Simpsons. Nicopolo, ele era um nome grego. Nicopolo. São parentes. E essa entourage que você falou, que o cercava, também passou a tomar um pouco desses remédios para poder acompanhá-lo, né? O tempo inteiro. O pique dele, a rotina dele. A Priscila, todos eles, no livro que ela escreveu, ela disse que tomava para poder acompanhá-lo, não deixá-lo sozinho. O tempo todo. Todos eles entravam nessa rotina e o que aconteceu, que espoletou uma dor muito grande nele um pouco antes da morte, foi que o Sonny West, que era um dos seguranças dele desde o início, foi demitido pelo Vernon, pelo pai dele. Sonny West, que era eram todos amigos, né? Era uma entourage ele chamava de Memphis Mafia, né? Dos amigos. E ele foi demitido pelo Vernon, porque o Elvis já estava com dificuldades financeiras para o padrão que ele tinha, né? Ele precisava fazer shows para manter o padrão. Ele não tinha uma... Porque também ele deu mais de 12 Cadillacs. Sabidos 12 Cadillacs, né? Que era um carro muito caro, ainda é. Ele deu de presente. Tantos outros carros, Lincoln e tal.
eram armas que ele dava para esses caras, eram anéis. Ele chegou a dar um Cadillac para uma senhora que estava na esquina na hora que ele passou na rua. Parou, ela olhou para o carro, viu que era ele saiu do carro e deu o carro para ela. Né? Tudo isso é documentado. Nada que eu estou falando eu li num lugar só. Não. E nem ouvimos falar, né? Essas historietas são documentadas. E aí o Sonny West é demitido pelo Vernon e escreve um livro. É o Sonny West mais um, que agora me esqueço o nome. Que também era dessa... porque quando ele foi demitido, o Elvis disse, deixa, passa um tempo e depois você volta. Daqui a pouco você volta. E isso não aconteceu, e o Sonny West acabou escrevendo um livro, obviamente que ele ganhou, esperava ganhar muito dinheiro com isso, mas ele disse que era também para alertar, para que as pessoas soubessem pelo que o Elvis estava passando, principalmente essa história das drogas. E ele ficou muito amargurado com isso, tanto pelo fato da história ir a público, uma história que ele considerava inverídica, porque ele não se considerava drogado, ele se considerava no comando da situação. Né? Então ele achava que era uma mentira que iria atrapalhar a visão que as pessoas tinham dele. Ele se considerava, acima de tudo, um entertainer. Né? Ele falava isso, ele não era uma personagem política, ele se dizia, eu sou só um entertainer. Né? E a imagem dele, para ele também era muito importante, como é visível, perceptível. Né? Então, esse amargor, essa tristeza, e o livro estava para sair, faz com que aumente a amargura dele, a dor naquele momento. Aí sim, nesse sentido, a solidão, talvez, né? De ver um amigo fazendo algo que ele considera sendo uma traição. Pois então, nesse dia 15, ele vai ao médico, ele pega os remédios, ele vai se preparar para viajar, tenta dormir, não consegue. 2 horas da manhã, ele acorda um primo que é casado, que estava lá com a esposa. Eles vão jogar squash, para ver se ele consegue fazer algum exercício, consegue se cansar e vai dormir. Para no piano, toca Unchained Melody, né, a música do Ghost, né, que tem uma gravação que dizem que foi a última música que ele tocou. Não foi exatamente a última música que ele tocou, né, no palco não foi, no palco era a sequência de sempre, né, ele fez um show dia 26 de junho e ele morre dia 16 de agosto. O último show que ele fez foi em Indianápolis, no mesmo ginásio em que o Brasil ganhou dos Estados Unidos, no Pan-Americano de 87, no basquete. Né? E esse ginásio hoje não existe mais, ele foi demolido. Esse ginásio deu espaço para uma outra arena lá em Indianápolis. Existe uma placa dizendo que ali foi o lugar onde Elvis fez o último show dele, mas o ginásio que chamava-se Market Square Arena, esse ginásio não existe mais. A última música que ele cantou é I Can't Stop Loving, but I Can't Stop Falling in Love with You, né? Que é uma música que ele sempre tocava para acabar o show. Né? E daí ele canta essa música e sai do palco e vai embora para o aeroporto e toma um avião. Então essa foi a última música que ele toca em público. No piano... Aí tem uma curiosidade, desculpa, aí tem uma curiosidade dele, que ele cantava essa como última música e nunca fazia o bis, né? Nunca. Saía direto. Isso desde as primeiras apresentações no rádio, desde uma vez que ele ficou preso dentro do camarim, não conseguia sair. Precisou chamar a polícia e tal. E no rádio, um apresentador chamado Horace Grant dizia: meninas, sentem de novo, porque ele já saiu do ginásio. E aí ele já deixou o prédio. Ele já saiu do prédio. E aí pegaram essa frase para ser o final de todos os shows dele. Então ele descia correndo do palco, entrava no carro, e quando ele entrava no carro e saía do ginásio, o locutor falava: Ladies and gentlemen, Elvis has left the building. Elvis já deixou o prédio. Virou uma marca desde lá do tempo do rádio, né? E continuou até o final dos shows dele. Começava sempre com Assim Falou Zaratustra, né? Aquela música de 2001, Odisseia no Espaço.
Aí ele entrava no palco, tocava Sissy Rider, que também é uma música que sempre foi a abertura dos shows dele em toda a década de 70, depois que ele volta a fazer os shows em Las Vegas, e a última, But I Can't Help Falling in Love With You. Ele saía, enquanto tocava de novo a introdução, ele entrava no carro e ia embora. Foi a última música que ele cantou em Indianápolis. Mas na noite em que ele morreu, ele cantou Unchained Melody, que é tem uma gravação dele tocando nesses últimos shows, porque esses últimos shows que ele fez foram gravados pela, se eu não estou enganado, foi a NBC ou a CBS, uma das duas maiores, gravou na expectativa de se lançar como se fosse um show de fim de ano, como tinha feito em 68. Em 68 foi na NBS, foi na CBS, a rede CBS, e ele estava tão mal no palco, uma coisa, esquecia letras, não terminava as músicas, falava muito, que não conseguiam, não chegaram a fazer alguma coisa que eles considerassem bom o suficiente para ser um especial do Elvis. E logo que ele representasse, morreu, né? Isso, algo que fosse, isso não. E tinham deixado o projeto de lado, e aí ele morre. E aí eles lançam, logo depois lançam o primeiro disco dele pós-mortem, que chama Elvis in Concert, né? Tem esses shows todos, tem ele cantando Unchained Melody, não tem no disco, mas tem nos vídeos, né? E a última... Até porque Unchained Melody está no último LP editado enquanto ele estava vivo ainda, que é o Moody Blue. Isso, tá lá, é a primeira música do disco. E ele canta uma outra música que está no Moody Blue também, vou tentar lembrar aqui. Deixa eu ver, eu tenho o Moody Blue aqui. Deixa eu ver, cadê? Moody Blue... Quando a gente olha antes, sempre acha, né? Depois deixa para pegar na hora e esquece. Cadê? Mas Conseguiu. O pessoal compreende que é ao vivo. Não, esse Moody Blue é muito legal. Aqui em São Paulo, a gente tinha que recorrer a grandes lojas de discos, mas lojas conceituadas. Você deve se lembrar de Breno Rossi, Bruno Blois, Museu do Disco. Hi-Fi. Hi-Fi. E esse disco veio para cá com a marca, o último LP editado com Elvis vivo. Eu tenho ele sumiu. Eu tenho o LP, ele tá, o Elvis in Concert, que é esse que você está falando, é esse aqui. Exatamente. Eu tenho ele em LP também. Duplo, né? Um LP ele foi lançado em LP duplo. Já que estamos falando, achei aqui o do Satélite, a gente falou dele outra vez, é 73. O Aloha. Essa capa é horrível, né? É muito ruim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse aqui é um dos últimos discos, que é o Promised Land. Promised Land. Que está sem a capa. Não, a capa está aqui dentro. Que está contra a capa, está aqui. E a capa está aqui dentro. Achei, Moody Blue, esse aqui. Ó. Esse é o último disco que lançaram com ele vivo, né? E a última música que ele cantou... Não está aqui, não. Não é desse disco, não. Não está aqui. Daqui a pouco eu vou lembrar qual é. É uma música que não é tão famosa, mas não é desse disco, não. Não estou lembrado agora. Mas, enfim, tem muito disco dele aqui. On Stage, década de 70. Tentar aqui. Esse disco é muito bom. Esses foram discos lançados pós-morte também aqui. Isso. Aqui tem algumas coisas. Tem isso aqui, por exemplo, também é pós-morte, é Home Recordings. Músicas que ele cantou são gravações de gravador mesmo. Não estou achando aqui, rapaz. Que pena. Daqui a pouco eu lembro. Depois eu ponho aqui na... Se eu não encontrar, eu ponho aqui marcado. A última... As músicas... Mas Unchained Melody foi uma das últimas músicas que ele cantou. Bom, só para não perder mais tempo. Aí ele sobe pro quarto para tentar dormir. Já eram 5, 6 horas da manhã. A Ginger Aldrin, a namorada dele, dorme. E quando ela acorda por volta de 1h da tarde, ela encontra o Elvis deitado de bruço no banheiro. O banheiro dele tinha carpete. Então, ela não ouviu quando ele caiu. Né? Ele estava sem camisa,
A cena não é bonita, com as calça de pijama arriada, porque ele tinha passado mal ao tentar evacuar. Ele estava com um problema de constipação e ele teve... A morte não foi muito, né, gloriosa, por isso talvez tenha sido, né, descrita como problemas do coração. Ele teve um problema do coração porque ele não conseguia, ele estava com uma grande constipação e não conseguia alívio. Como ele estava muito fraco, porque ele tomou 3 vezes remédio para tentar dormir, o coração não conseguiu bombear sangue e ele morreu. Ele caiu e morreu. Mas toda essa história só veio a público a partir de 2 anos depois. Quando Geraldo Rivera, que era um repórter de origem porto-riquenha da ABC, faz um especial, um programa que existe até hoje, chama 2020, e que é um Globo Repórter, mais ou menos, né? E ele descobre ele vai atrás das prescrições dos remédios que o Elvis tomava. E aí ele confronta os médicos. Uma quantidade enorme de remédios, né, de substâncias, e uma gigantesca quantidade de pílulas, porque ninguém falava não para Elvis Presley. Essa foi a grande explicação. Então ele foi, ao fim de sua vida, já por alguns 4 ou 5 anos, se intoxicando cada vez mais. Isso causou nele problemas do coração, isso causou nele problemas de digestão, que era uma questão recorrente, a ponto de, no último dia, ele não conseguir essas 2 funções básicas, né, que era fazer com que a digestão se completasse e fazer com que, num esforço, né, depois de jogar squash, né, que ele conseguisse, tomado pelas pílulas, fazer conseguir bombear sangue para o coração. Ele já é encontrado morto em casa, porque ele cai. Segundo os médicos, ele deve ter passado pelo menos umas 4 horas morto dentro de casa, no chão do banheiro, até que a namorada o encontrasse. A namorada encontra, telefona para baixo, pede auxílio, aí que sobem os faz-tudo, os amigos que moravam na própria casa. Ele é levado para o Memorial Baptist Hospital de Memphis, que fica a alguma distância, não fica ao lado, uma pista um pouco maior, e ele chega, são tentados lá mecanismos de ressuscitação e tal, mas ele já havia morrido há algum tempo, né? Ele estava com a língua travada na boca, com cabelo branco, com uma boa parte do cabelo branco, porque ele pintava o cabelo de preto, né? Ele tinha cabelo, a cor do cabelo dele é um pouco mais clara que o meu, mas ele já estava com cabelo branco, com dedos de cabelo branco, porque ele iria passar por né, pintar o cabelo para recomeçar os shows naquela noite. Então, a pessoa que cuidava do cabelo dele, que também era uma espécie de guru que ele tinha, que recomendou a ele um monte de livros esotéricos. Né? Livros esotéricos, eles passeavam num parque em Los Angeles e tal. Meditation, ele inclusive tinha um Meditation Garden dentro da casa dele, né, onde ele está enterrado hoje, também para tentar aliviar essas dores todas que ele tinha e tal. E aí ele morre, ele é considerado morto, né, ele é pronounced dead, por volta de 3:30 da tarde, já com algumas providências tomadas, como avisar Lisa Marie, que tinha 9 anos na época. Quem avisou a Lisa Marie foi a Linda, a ex-namorada, né? Elvis manda o avião que estava em Portland volta e vai buscar a Priscila em Los Angeles.
Só quando ela chega, em volta, que se tomam algumas providências, e o enterro acontece em Mênfis mesmo, num jazigo onde estava enterrada também a mãe dele, no cemitério da cidade, em um dos cemitérios batistas da cidade. O enterro é acompanhado por 16 limusines brancas. Um cortejo. É um cortejo que sai da casa dele, com vários artistas e tal, e ele é enterrado e o túmulo foi profanado pouco depois. Né? E depois algumas outras vezes. Então, daí depois de... Se não estou enganado, não chega a 2 anos. Eles levam o corpo dele, fazem uma área dentro de Graceland, onde está enterrado o corpo do Elvis, trazem o corpo da mãe e depois em 79 também colocam o corpo do pai e está lá até hoje. Ele morre com 42 anos, 126 quilos, mais ou menos, 130 quilos. Foi enterrado com um terno branco e todo ano, desde então, desde 77, todos os anos, há uma grande vigília que acontece ali em volta de Graceland. Vão os impersonators, né, que vão os que são os imitadores de Elvis e tal, e o culto a Elvis, ele é maior com ele morto do que era com ele vivo. Porque ele não era, a gente estava falando disso, ele não era um esquecido em 77. Mas ele não era o que ele foi na década de 50. Ele era um Roberto Carlos. Cada vez que vai fazer show, leva a multidão e enche o estádio. Mas ele, né, não gerava uma adoração como criou-se depois. E como a morte dele ficou muito jovem e ficou em volta nesse mistério, para dizer que o cara morreu porque o coração parou, basicamente falaram isso. Né? Não se assumiu como causa-mortes alguma coisa que convencesse as pessoas, é que daí cresceu essa coisa de que ele não tinha morrido, de que ele tinha cansado, que de fato, para ele foi cansativo ter a vida que ele teve, mas... e é por isso que eu digo que desde 16 de agosto de 77, todo 16 de agosto eu digo, faz tantos anos que Elvis não morreu. Né? Exatamente. Que é o marco inicial dessa história de que ele estaria vivo até hoje. Deixa eu só aproveitar e te perguntar o que a Lúcia Capito está perguntando, se você foi até Graceland, se você conhece lá. Não tive a chance. Eu pretendo fazer essa viagem. Graceland tem alguns lugares para conhecer, não só Graceland, é Mênfis, né? Eu quero ir a Mênfis para conhecer não só Graceland, eu quero ir a Mênfis para conhecer o Sun Records, que está lá, o estúdio, está lá até hoje. Eu quero ir a Mênfis para conhecer a Beale Street, que era onde ele se formou musicalmente, né? Porque eram bares e igrejas, bares de um lado, igrejas do outro. Al Green teve uma igreja nessa rua. B.B. King foi DJ em uma rádio no centro de Mênfis. Eu quero conhecer os Stax Studios, onde ele gravou também e onde outras tantas estrelas também tocaram. Roy Hamilton, de quem ele era fã, gravou no Stax Studios. E Otis Redding gravou no Stax Studios. Outros tantos artistas da música, principalmente negros, né? Ali do sul dos Estados Unidos, gravaram ali. E eu quero muito conhecer os Stax Studios, que eles foram transformados em uma igreja. Eles eram uma igreja, foram transformados em estúdio, voltaram a ser igreja, de uns anos para trás voltaram a ser estúdio para virar um memorial, né? Virar um museu. Como a Sun Records também, né? O Sam Phillips, de Samuel, montou o Sun Studio, Sun de Soul.
vendeu o estúdio e com o dinheiro do contrato do Elvis e dos estúdios, ele criou aquela cadeia de hotéis Holiday Inn. Então ele né, nunca deixou de ser o empresário que lançou Roy Orbison, Elvis, primeiro rock and roll, tal, mas ele deixou o ramo da música, mas os estúdios ficaram lá. E eu quero conhecer não só esses estúdios, não só ali, eu quero conhecer também ali perto Muscle Shoals, que é uma outra cidade que tem um estúdio que também fez muito pela música soul, principalmente. Eu quero conhecer os estúdios da Motown em Detroit, que também viraram um museu. Eu quero conhecer os estúdios da RCA em Nashville, né? Que é a meca do country, onde o Elvis gravou pela primeira vez para a RCA. Então ali tem um roteiro que dá para começar em Detroit, Chicago e vir descendo até Nova Orleans. Um dia ainda, se der certo, vou alugar um Oldsmobile e vou fazer esse trajeto. Acho que seria muito gostoso. Não tive a chance ainda. Então, o Elvis morreu, ataque do coração, 42 anos, muito jovem. Mas ele morreu mesmo? Ou ele entrou naquele serviço de proteção à testemunha, porque ele tinha ganho aquela credencial do Nixon? E aí começaram N teorias da conspiração. Já viram Elvis aqui do nosso lado na Argentina, já viram Elvis não sei aonde. É o que você falou, né? Ele ficou mais idolatrado e mais questionado e mais comentado a partir da morte, né? Inclusive ficou mais rico depois da morte. Muito mais. Muito mais, porque primeiro porque como ele foi o primeiro, né, ganhou um bom dinheiro, sem dúvida nenhuma, né, fez uma fortuna considerável, mas ele era sempre ele foi muito perdulário. Perdulário. E ele era muito, além de perdulário, ele era muito generoso, por assim dizer. Ele nunca deu... ele nunca... Acho que nunca acreditou que o dinheiro ia acabar, porque ele sempre iria fazer mais alguma sequência de shows e iria botar dinheiro em caixa. E lá atrás eram os filmes, né? Ele falava, vou ali fazer um filme e ganho $1 zilhão. Isso, né? Então, nunca teve essa Elvis Presley Enterprise, que existe até hoje, né? Isso não foi criado com ele vivo, isso foi criado depois que ele morreu. E não só perdulário, como muito do dinheiro que ele ganhou foi para o Coronel Parker, e o Coronel Parker perdeu no jogo. O Coronel Parker, depois de determinado momento, chegou a ganhar metade do que eles faturavam, 50%. E o Coronel Parker perdia em uma noite em Las Vegas $1 milhão na mesa, e eu estou falando da década de 70, né? Não é $1 milhão hoje. Que ainda assim é um monte de dinheiro, mas menos do que era naquela época. Né? Era assim, uma frequência normal perder 200 mil numa noite. Né? Então era muita gente dependendo da máquina de dinheiro. Né? De colocar uma moedinha no Elvis para ele cantar. Ou fazer um filme. Com ele morto, né, a necessidade para continuar fazendo muito dinheiro foi criar uma empresa, né, para a maneira que eles encontraram. E essa empresa capitalizada também quase quebrou umas 2 ou 3 vezes, aí, porque tocada um pouco pela Priscila, um pouco por agentes profissionais, né, quase quebrou, enfim, mas mantém. Conseguiu, por exemplo, quando o Elvis morreu, ele tinha 3 aviões. Tinha um avião que ele usava para investimento que quase foi arrestado pela Receita, que era um avião pequeno. Depois tinha um avião que ele chamava de Hound Dog 1, que era um avião, um Gulfstream, que, enfim, era um avião que ele teve durante um tempo. E por 1 ano e meio ele usou o famoso Lisa Marie, né, que era um Convair 880, que era um avião tão ruim que foram fabricados só 65 desses aviões. Ele gastava muito, ele fazia muito barulho e tal, e o Elvis se encantou lá com a possibilidade de comprar um avião, comprou, e o que ele mais gostou foi que a turma que fez o refurbish do avião, né, que
fez a parte de dentro do avião, era a mesma que tinha feito o Air Force One, o avião do presidente dos Estados Unidos. Então ele tinha um avião que tinha torneira dourada, tinha um sistema de 50 e tantas caixas de som no avião, tal. E era um avião que carregava 10 pessoas, ou seja, não carregava nem sequer, tinha 29 lugares, mas carregava 10 pessoas. Não carregava nem sequer a entourage dele inteira, né? Precisava fazer mais do que viagem. E ele chegou aquelas coisas, levou a namorada para fazer tratamento com o cachorro, não sei aonde, aquela, enfim, coisa de milionário perdulário. E logo em 78 ele vende o avião, o Vernon vende o avião, porque as coisas não estavam fáceis, né, o pai dele. E o avião está lá em Memphis, porque depois a Enterprise foi lá, né, a Elvis Presley Enterprise comprou o avião. Já era em 84 ou 85, ou seja, quase 10 anos depois da morte dele é que eles conseguem ter dinheiro para recuperar o avião. Ele era, a Lúcia está escrevendo aqui, excêntrico era um mínimo, né? Eu acho que ele tinha, era realmente tinha um grau de perturbação que deveria ter sido, no mínimo, questionado pelos médicos, né? Era uma pessoa que tinha um grau de perturbação mental grande, né? Não digo isso como uma crítica, né, mas digo como uma constatação quase que inevitável diante do caminho que ele percorreu, o tempo que ele teve para percorrer esse caminho, o pouquíssimo que ele teve de preparo, né, psicológico para encarar essas idas e vindas. Enfim, eu acho que ele tem uma personalidade que poderia ter sido diagnosticada com alguma espécie de intercorrência, para dizer o mínimo, assim. Mas, enfim, isso nunca afetou a parte musical, isso nunca afetou o talento que ele tinha para sentar num estúdio e modificar completamente músicas que ele tinha ouvido na infância e fazer dessas músicas sucessos atuais, né? Era um atormentado, a Lúcia está escrevendo aqui, sem dúvida. Acho que era muito pegar música. Inclusive músicas gravadas por outras pessoas, por outros artistas, que ele conseguia transformar e torná-las únicas, né? A gente vai lembrar de Bridge Over Troubled Water, que Paul Simon disse textualmente: como é que eu vou cantar essa música agora depois que Elvis cantou da forma que cantou lá no International Hotel em Las Vegas? Desde a primeira música que ele grava, que foi o That's Alright Mama, é uma música, é um blues tradicional. E a história dessa gravação foi a primeira, né? Ele falou do último dia, falou um pouquinho do primeiro também, né? 5 de julho de 54. Ele grava os discos para a mãe dele lá, 2, deixa na gravadora. A secretária vê nele um bom cantor de baladas. E o Sam Phillips pega um dia, num feriado de 4 de julho, né? Era dia 5 de julho, domingo. E ele abre o estúdio e convida 2 músicos que ele conhecia, um baixista e um guitarrista, para ver se saía alguma coisa. Porque o rapaz era bonito, porque o rapaz tinha uma voz bacana, mas não sabia se... né, era tudo o que ele sabia do cara que tinha gravado lá. Sabia que ele se vestia com terno cor-de-rosa e tal. Mas não sabia mais nada, tinha aquela voz ali. E aí eles começam a gravar algumas músicas, e ele está... né, no dia 4 eles fizeram na casa do guitarrista um pré-ensaio para ouvir alguma coisa tal. E não saiu nada de especial. E eles começam a tocar no dia seguinte e também não sai nada de especial. Aí o Sam Phillips está ali ouvindo, tentando gravar uma música ou outra tal, e fala, dá uma pausa, vamos dar uma descansada tal, toma uma Coca-Cola ali e volta daqui a pouco. Vamos ver daqui a pouco se sai mais alguma coisa. Quente para burro, né? Julho. E aí e ele começa a brincar com o Bill Black, que é o baixista, e o baixista bater, né? Bater no baixo e tal. Esse blues, That's Alright Mama, mas num ritmo mais acelerado e com entusiasmo, né? com uma
uma vida que ele não estava tendo nas gravações anteriores, nos momentos anteriores, né? Que aquilo ali não estava valendo. E aí o Sam passa, ouve, escuta eles cantando, abre a porta e diz: arruma um lugar, arruma um jeito para começar. Conta 5 e manda. Arruma um jeito para parar no final e vamos gravar isso aí. E foi assim que nasceu, tanto que a letra está cortada no meio, ela não tem a letra inteira, porque era o que ele lembrava na hora, né? E o andamento é completamente diferente do andamento. Hoje em dia você ouve, não tem sequer bateria, né? O DJ Fontana, que é o baterista, vai entrar depois de algumas gravações. Se não me engano, na terceira sessão, quando ele já estava fazendo shows ao vivo. Então, e ele grava essa música, né? E não tinha o que pôr do outro lado. E aí eles tentam também, daí sai Blue Moon of Kentucky, que também era uma outra música já conhecida ali da região, também com um andamento completamente diferente, um country bem lento, bem desenho do Pica-Pau, né? Aquela coisa. E daí ele transforma aquilo num rock and roll sem saber exatamente que era um rock and roll. Grava esses 2 discos e alguns dias depois, se não me engano, são 12 dias depois, coloca na mão de um outro Phillips, que é o Dewey Phillips, que era um DJ da cidade. Tinha um programa domingo à noite. Domingo ou sábado à noite. E aí ele põe aquela música para falar, daqui a pouco eu vou tocar um negócio novo de um rapaz chamado Elvis. Elvis era um nome estranho, né? Elvis Presley, que estuda na escola tal, como quem diz assim, olha, ele é branco. Vocês vão ouvir, mas ele é branco, né? E aí põe para tocar o That's Alright Mama e ele tem que tocar 14 vezes na mesma noite porque os telefones não param de tocar. E quando ele percebe que está fazendo aquele sucesso, é uma cidade pequena, né? Uma grande cidade pequena, né? Memphis, naquela altura, a ponto de tocar de novo 14 vezes na rádio. Não eram tantas rádios, evidente, em 1954 à disposição. E ele liga para a casa do Elvis. Primeiro ele liga pro guitarrista, meu Deus do céu, eu esqueci o nome dele. Scott Moore. Scotty Moore, isso. Ele liga pro Scotty Moore. E o Scotty Moore diz, acho que ele está na casa dele. Que era perto. E aí dá um recado para ele que estão querendo falar com ele na rádio, e o Elvis some, o Elvis se mete no cinema, de vergonha. Se esconder lá. Isso. E aí conseguem pegá-lo no cinema e levá-lo tal, e aí ele termina o programa e daí começa a tocar de novo essa música, Blue Moon of Kentucky, e dali alguns dias vai lá e grava uma outra sequência, e aí começa a literalmente estourar no sul, né, e fazer outros shows na região tal, mas começa alterando músicas e alterando tempos de músicas de outros artistas, né? Carl Perkins também passou por isso, quando ele pega Mas Blue Suede Shoes já é num outro momento, ele já grava... Voltou. Blue Suede Shoes ele já grava saindo da Sun e entrando na RCA, né? Já é novembro de 55. Janeiro de 56, ele tem a primeira sessão de gravações dele. Ele grava I Got a Woman, que é uma música que ele toca até o fim da vida, né? E algumas outras músicas. E ele, que é de Ray Charles, né? I Got a Woman. Daí ele ainda estava faltando algumas músicas. Ele grava do Carl Perkins a Blue Suede Shoes. O Carl Perkins estava fazendo sucesso com essa música. Mas daí o Carl Perkins bate o carro, indo para Nova York para fazer um show. Ele já tinha estourado essa música. Essa música foi em primeiro lugar com o Carl Perkins e não com o Elvis. O Elvis não passou, se não me engano, de 10º lugar. Caio, desculpa. Mas aí, mesmo assim, entra para a história como sendo uma música de Elvis Presley, porque foi a música número 1 do lado A do primeiro LP, né?
Exatamente. E faz um grande sucesso, mas não de vendas como foi do Carl Perkins. E daí tem... ele roubou a música do Carl Perkins, o Carl Perkins ficou mal por causa disso. O Carl Perkins nunca... Ele disse que ele ganhou mais dinheiro com a regravação do Elvis que com a música dele mesmo, porque ele teve que parar de fazer shows por causa do fato dele ter ficado parado por causa do acidente de automóvel. E eu contei isso aqui da outra vez que a gente conversou, mas eu acho maravilhoso que é do Carl Perkins que é a grande explicação de por que o Elvis e não qualquer um de outros deles, que vários deles faziam sucesso, tocavam, brancos, negros, tal. E o Carl Perkins, que era branco, né, cowboy, dizia assim, que ele era o único de nós que não tinha a cara do Mr. Ed. Mr. Ed era uma série da televisão em que um cavalo falava. Era um personagem, era um cavalo que falava. Eles põem a alfafa na boca do cavalo, o cavalo ficava lá mascando, e né, alguém falava com a boca do cavalo. E segundo o Carl Perkins, foi por isso. E, de fato, ele tinha tudo menos a cara do Mr. Ed. Se você olhar bem para a cara do Carl Perkins, eu acho que ele tem um pouquinho do Mr. Ed, sim. E outros também. E outros tantos. E coisa que Elvis Presley definitivamente não tinha. Então, alguns detalhes do começo e do fim que eu acho que são interessantes que criam um mito também, né? Que ajudam a criar um mito. A gente está perto de completar 1 hora. O papo é tão gostoso que vai acontecendo. Mas você que é um cara tremendamente experiente, um jornalista extremamente competente, que já se deparou com histórias das mais relevantes, de personalidades das mais relevantes, Kennedy, Mandela, uma série de outras pessoas. Por que nós hoje, 43 anos depois, e vamos falar nos 45 anos em 2022 e depois em 2027, 50 anos, por que a gente continua falando ainda de Elvis Presley? Teve o lado pioneiro que você já destacou na última live, mas por que ele ficou mais importante, mais famoso ainda depois da morte? Eu acho que aí é por causa da indústria. Aí é por ele ter sido um primeiro produto. Ele nunca deixou de ser, sempre foi um produto rentável. E era uma aposta certa, né? E aí o tempo está provando, cada regravação, cada vez que tiram só a música, tiram só a voz dele, regravam a música, que entra naquela história, será que o Pelé jogaria hoje em dia? Jogaria. A bola é mais leve, a chuteira é mais leve, o agasalho é melhor, o preparador físico é melhor, a comida é melhor. O Pelé jogaria e jogaria tanto quanto ele jogou. Elvis é mais ou menos a mesma coisa, porque os instrumentos são melhores, né, as gravações são melhores.